Olha, uma notícia de hoje não é muito animadora para o Bolsonaro, né? As pesquisas aí estão cada vez mais apontando Lula na liderança, que pode ganhar em primeiro turno, e não é por acaso que o Bolsonaro está muito preocupado, nervoso, e aí investindo contra as urnas eletrônicas, com aquele mesmo papo de que as urnas não são seguras. Isso depois de ele ter sido eleito várias vezes para deputado e também para o presidente da República. O presidente do PL, ele diz o seguinte, né? A notícia, na verdade, que está aqui no Diário do Centro do Mundo, o presidente do PL joga a toalha e diz a aliados que Bolsonaro já perdeu. Olha só, presidente do PL, a sigla que o Bolsonaro está participando. Aí diz o seguinte: o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, jogou a toalha para as eleições de 2022, ao menos para as presidenciais. Em conversa reservada com seu grupo mais próximo, o cacique teria dito que não há mais como o presidente Jair Bolsonaro virar o jogo e sair vencedor no dia 2 de outubro. Para ele, a chance é fazer o maior número de bancada possível com o upgrade que a legenda recebeu dos bolsonaristas. Um membro do PL confirmou ao DCM que o crime é de derrotiço, né? Para Valdemar, o resultado das pesquisas recentes, já em junho, mostra uma tendência praticamente irreversível. Ele apostou, inclusive, para os membros do diretório do partido que Luiz Inácio Lula da Silva deverá vencer no primeiro turno com uma margem folgada. E é o que aponta de fato a pesquisa, né? O presidente da sigla de Bolsonaro tem dito a pessoas próximas que a derrota do presidente é culpa dele próprio. O Valdemar acha que o Centrão tinha colocado ordem na casa, mas ele desandou de novo ao não adotar as posturas necessárias para controlar os preços, diz uma fonte ouvida pela reportagem. Para ele, se o presidente tivesse enfrentado a crise de 2022 de frente, segurando a inflação e o preço dos combustíveis na canetada, ele seria favorito. Aos amigos, Valdemar disse que aceitou Bolsonaro na sigla porque nunca viu uma pessoa tão carismática quanto Lula, apenas o próprio presidente. Na visão dele, seria briga de cachorro grande e com a máquina na mão, ele poderia vencer o petista, mas Valdemar acha que o presidente fez tudo errado e agora já não há tempo hábil para mudar o humor do brasileiro. Em uma reunião com o PL de São Paulo, Valdemar teria dito que o que faz ganhar a eleição não é necessariamente o retrato do país, mas o sonho de que o Brasil vai melhorar e que Bolsonaro não consegue oferecer nada disso porque está só atacando e não parece ter um plano para melhorar a vida das pessoas. Neste cenário, o presidente da agremiação já avisou diretórios estaduais que é para surfar na onda bolsonarista e eleger a maior bancada possível, mesmo sabendo que os membros da ala ideológica do presidente deverão abandonar o PL após as eleições. Quanto mais deputados eleger, mais força a bancada terá. Isso aí. Você concorda com essa história aí de que o Bolsonaro, de fato, vai perder em primeiro turno? Pelo que está aparentando as pesquisas é isso. Mas tem alguns pontos que merecem a reflexão no que diz respeito exatamente à ação do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi ontem aos Estados Unidos e, na conversa com o Biden, deixou, de certa forma, subentendido que ele não acredita nas urnas eletrônicas, mesmo tendo sido eleito presidente da República, né? Ele deixou essa margem, né? E aí teve também, essa semana, o representante do ministro da Defesa, o ministro da Defesa, na verdade, o Sérgio Oliveira, ele foi à Câmara dos Deputados, né, para esclarecer algumas coisas, principalmente no que diz respeito àquela história do Viagra e também essa questão da participação nas eleições. E aí o seguinte, um deputado perguntou a ele se, caso Bolsonaro perdesse, se iria dar o golpe e se as Forças Armadas ia fazer
apoiaram o golpe. Claro que ele não ia dizer que ia dar um golpe, né? Quando se dá um golpe, não se diz que está dando um golpe, né? Aliás, o golpe vem se dando desde que o Bolsonaro foi eleito presidente da República. Né? A começar com as eleições, que tiraram o Lula das eleições, porque sabia que ele ganharia as eleições, e o Bolsonaro ganhou e vem fazendo várias barbaridades. E aí, na resposta que o ministro da Defesa deu, ele pegou, mais uma vez, aí a história do bendito artigo 142, que eles fazem questão de fazer uma interpretação totalmente distorcida do artigo 142, que no entender deles, eles têm todo o aval para dar um golpe, que chamam de intervenção militar, se acontecer de algum problema, vamos dizer, colocar a situação do país aí em instabilidade. Aí vale exatamente a interpretação. O que é que estão querendo dizer, né? Eles acham que o artigo 142, eles acham que o artigo 142 dá esse direito, né? Ele não disse diretamente que dá um golpe, mas deixou subentendido, na verdade, a fala dele, que apoia o Jair Bolsonaro, caso de fato dê um golpe, que para eles não é golpe, é a defesa da democracia contra o comunismo, é isso, é aquilo. E aí, hoje, um dado interessante também é que o ministro da Defesa, o Ministério da Defesa, mais uma vez, contesta a posição do Tribunal Superior Eleitoral e quer que todos os seus questionamentos sejam aceitos no que diz respeito à questão das urnas eletrônicas. Aí se pergunta, por que é que o TSE tem a obrigação de aceitar? Será mesmo que tem a obrigação de aceitar? Porque todas as perguntas que foram feitas já foram contestadas, já foram demonstradas que vê-se claramente que o próprio Ministério da Defesa ele não entende o funcionamento das urnas. Fizeram perguntas basicamente amadoras, e que inclusive essa semana teve mais um teste, né, que era para ele estar participando, e não foram participar do teste para dizer se a urna é segura ou não. Ou seja, o que interessa é jogar merda no ventilador, né? Bolsonaro sabe que vai perder as eleições e aí ele está pronto para tudo, né? É possível que ele dê um golpe, né? É possível que também esse golpe não dê certo, mas enquanto isso, por exemplo, tanta barbaridade que esse governo faz, e ele tem um apoio ainda do agronegócio, de evangélicos, né, bancada da Bíblia, de forma geral, de milicianos, dos militares. Tem um apoio da elite, que inclusive vem fazendo toda a agenda que a elite quer. Hoje mesmo, por exemplo, ontem mesmo, foi aprovado o quê? A privatização da Eletrobras, que vai fazer com que os brasileiros paguem mais caro a energia elétrica. Quem ganha com a privatização? Somente os ricos e os estrangeiros que compram, que privatizam. Essa é a questão. Para os pobres ficam as dívidas, fica o tributo, fica tudo que não presta, né? Em nenhum país do mundo a forma como as privatizações têm acontecido com esse Estado mínimo, essa política neoliberal, tem dado certo, pelo menos para a maioria da população. É engodo dizer que qualquer privatização vai diminuir o Estado, vai facilitar, vai tornar mais flexível e facilitar o funcionamento do Estado. Nada disso. Isso é somente para garantir os interesses da burguesia nacional e internacional. Então é isso. O Valdemar Costa Neto, ele joga a toalha, segundo aqui o DCM, e segundo o DCM, eu confesso que essa notícia você não vê nos grandes jornais, evidentemente. Essa notícia você não vê nos grandes jornais, mas está aqui o Daniel César, é jornalista, trabalha no Diário do Centro Mundo como editor, escreve desde os 10 anos, é fanático por TV, novelas e política. Ele que escreveu essa reportagem aqui. O Valdemar Costa Neto joga a toalha porque vê que o Bolsonaro vai sim perder as eleições. E não é por acaso que ele está nervoso e que ele questiona cada vez mais as urnas eletrônicas para jogar merda no ventilador, para fazer coisa do tipo que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos,
quando o Trump incentivou a sua trupe para, inclusive, invadir o Capitólio e melar as eleições, né? Inclusive, o Bolsonaro, depois de mais ou menos 50 dias, é que veio reconhecer as eleições do Biden. Chegou a questionar também, dizendo que houve fraude, né? Agora, quando ele foi visitar ele ficou caladinho aí, com essa história aí, e mais uma vez mentiu também em relação ao meio ambiente, conforme destaca notícia do Estadão, que fez a checagem da fala do Bolsonaro e viu que a maior parte da fala dele é mentirosa, ou no mínimo apresenta alguma falha, algum interesse, na verdade, alguma distorção. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você não fez isso ainda, e também comente e compartilhe os nossos vídeos. Nós temos sempre vídeo aqui de sociologia, política, atualidade, cinema, literatura e muito mais. Compartilhe, comente os nossos vídeos e até mais.